eu para sair daqui, com medo, coloquei um burro dentro de uma carroça, dentro de uma Kombi. Aí dava o primeiro sinal para apagar as luzes. Todo mundo ia para casa com medo, porque era crime que se dava em Boquim, que não era brincadeira. Quem estava morto disse que estava vivo, quem estava vivo estava morto, porque... Seu Hélio, tudo bom, senhor? Tudo bom, graças a Deus, Marcelo. Se apresente aí, fala seu nome. Meu nome é Wellington César de Góes. Nasci na Praça da Matriz, aqui em Boquim, em 1951. E comecei essa vida assim, fui estudar no Educandário São José, e a mestre era Dona Zenaide, esposa do Dr. Rinaldo, desembargador. Estudei o ABC, a cartilha. Quando iniciei o primeiro ano primário foi quando eu saí da escola. Eu casei 15 para 16 anos com o Zefinha ali do Hotel Laranja. Fui trabalhar como mecânico em Renato, que se chamava Renato Cego. Trabalhei um bocado de tempo, depois saí, fui apanhar até lixo na rua, com caminhão, tudo para viver, né? Depois veio uma oportunidade de nego da farmácia, que eu tenho a maior gratidão do mundo, porque é um pai da pobreza e era uma pessoa muito boa. Gostava de ajudar e eu conhecia de perto quem era nego da farmácia. Ele me convidou, já adulto, né? Me convidou para trabalhar com ele, levando paciente para Aracaju, aqueles hospitais, tudo. E de volta, eu já trazia medicamentos para a farmácia JB. Um certo dia, estava na frente da farmácia e faleceu uma pessoa na Rua da Brasília. Titio não estava, e foi me deu a orientação de ganhar o meu pão de cada dia melhor e crescer na vida, usar o nome de locutor, que não sou, apenas uso a propaganda, mas locutor é aquele que faz rádio, né? Veja bem, mas eu apanhei o carro, coloquei na frente da farmácia, Zé Nito dos Banheiros era quem fazia a divulgação, mas como era adversário, ele pertencia ao lado de Cleomâncio, aí disse, não vou fazer a nota não. Deixei o carro ali, aí foi eu não sei quem foi no momento, que disse assim, Ué, você tem coragem dessa nota, fazer essa nota? Eu digo, rapaz, vou ver. Aí peguei o microfone, né? Peguei o microfone, alô, só rapaz, já fala quase dentro do titio. Ué, aí me deu o papelzinho, eu fui para Rua da Brasília, primeira nota que eu fiz. Chegando na Rua da Brasília, aí toquei o barco para lá. Quem estava morto eu disse que estava vivo, quem estava vivo estava morto, porque aí depois chegou aquela menina correndo atrás, não moço, não foi eu não, foi minha mãe, sem ter prática no trabalho, né? Aí eu digo, meu Deus, aí eu comecei, eu vi ali para a pedra, que era a pedra onde ficavam os peões que trabalhavam na laranja, né? E fui falar solidariedade. E cadê isso aí, solidariedade? Só sabia solidariedade. E o pessoal, ei! Pronto. Aí saí dali, piedade cristã, foi o começo de minha vida. Eu me ingressei, me interessei, e aí já passei a criar asa mais um pouquinho. E lá vai a vida. Então, naquele tempo o nego trabalhava, era 4 veículos para Aracaju, porque ali não tinha nada nas mãos, tudo era para o povo, eu conheci de perto. Foi 16 anos que eu trabalhei com ele, fazendo esse trabalho tudo, de levar paciente, de carro de som. E titio, que não podia ir para Aracaju, porque sempre quando tinha uma nota era titio. Foi quem me deu toda a explicação, eu tenho essa gratidão grande por titio, tá? E titio disse, olha, tá assim, desse jeito. Eu vou para Aracaju, você fica aí, chegar uma nota. E aí pronto, comecei já a me dedicar àquele trabalho. E graças a Deus comecei a fazer um trabalho na locução, missa fúnebre, nota de falecimento, cavalgada e mais outras coisas. A política, que trabalhei muitos anos na política aqui, trabalhei com Ney, com Zé Trindade, com Pedro Barbosa, com Jean, com esse
pessoal todo, inclusive pessoas do Tomado do Geru, que era Pedro Balbino, aqui em Cristinaldo Sebastião, Aroá Joãozinho da Goiaba, Pedrinhas Neudo Cardoso, Boquinha aqui, que era o nosso querido Zé Trindade, onde eu trabalhei 2 anos como motorista dele, que ali era um pai para o funcionário. E fui seguindo a vida. Depois voltei para carro de som de novo. Fiz o meu carrinho e comecei a trabalhar aqui até hoje. Em 2009, o trabalho a minha dedicação a esse trabalho, o pessoal sempre me procurando, ganhei 2009 como em primeiro lugar como locução e carro de som. E até hoje estou nessa vida assim. Então, um dos primeiros prêmios que teve. Foi um dos primeiros, que veio até de Serrinha, o pessoal de Serrinha. Eu estava ali em Vavá, fazendo a divulgação, e chegou um rapaz e me disse, o senhor não, você que é o Wellington? Eu digo, pois não. Ele disse, porque você tirou em primeiro lugar aqui, porque a PX disse que era uma altura estúpida, né? E todo mundo gosta. Até hoje, graças a Deus, gostam de mim, né? E aí, rapaz, não vai, aquela história, trabalhando para lá e para cá. Foi quando eu fiz o meu carro e comecei a trabalhar até hoje na vida, venho trabalhando, lutando. Depois fui zelador da loja maçônica, onde comprei um patrimônio grande que Deus Filho, que é vizinho aqui a mim. E é uma vida assim, trabalho de luta, 20 filhos, quase 30 netos, parece que é 5 bisnetos, um tataraneto, mas graças a Deus, as pessoas que eu trabalhei, não tenho o que falar de mim. Nunca roubei, nunca matei, O que eu faço é trabalhar e se dedicar àquele trabalho que eu estou fazendo. Até hoje na minha vida. Então, é isso que eu digo, que se você se dedica a uma coisa que lhe faz bem, então siga aquilo. É isso que eu segui até hoje. Hoje, graças a Deus, vivo aqui com minha família. Casei a primeira vez com o Zé Pinho do Hotel, depois aí vivo com essa aqui há mais de uns 50 anos. Tenho esse filho que é um abençoado para mim, rodeado. Tenho do outro casal que todos gostam de mim também. Então isso é uma felicidade para mim. Graças a Deus é uma felicidade. Fui uma pessoa que nasci no berço rico, que era Martim Germano, um fazendeiro muito forte aqui em Boquim. Me criei ali nas Lajes, município de Pedrinhas, que minha mãe era uma fazendeira também, que é aquelas lajes ali, próximo a Pedrinhas. E depois passei no quase zero, mas sempre me dedicando. Eu fui para Salvador, passei um bocado de tempo em Salvador, mas a família, passando necessidade, pô. É uma história minha, assim, de sofrimento e de felicidade. Mas tem mais histórias aí. Dentro da política, o senhor me contava no off que chegou a trabalhar com o Nivaldo Maia, desde... Em 78. E Nivaldo Maia, eu comecei a trabalhar com o Nivaldo Maia em 78. Era uma política mais quente? Não era quente, não, era fervendo. Era fervendo, porque trabalhar com o Nivaldo Maia precisava ter coragem. Eu não tinha, mas era o jeito de trabalhar para ganhar o dinheiro, né? Porque Nivaldo Maia é assim, onde chegava, para aqui o carro, aí começava, aquele negócio. Mas sempre ali era aquelas aulas, aquela coisa, tudo dentro do carro ali, homem de coragem, de posição. Nivaldo Maia era assim, tinha posição, homem de coragem, e também ele era uma pessoa que ajudava também a pobreza. Nivaldo Maia era assim, ajudava muito a pobreza. Hoje é pai de Luiz Maia. Isso. Sim. Ele morava ali na Praça da Estação, na época que ele sofreu um problema, na época da pistolagem, né? Na pistolagem, porque naquele tempo era coragem. Não é hoje as drogas, não. Naquele tempo era coragem. E ele passou uma fase perigosa, teve um problema com ele, viajou para São Paulo, quando chegou quase ganha política ainda, que era o seu Augusto, e ele, se não colocasse seu Horácio, ia perder a política. Ele perdeu poucos votos, teve uma política que era zebra. Você pegava um jegue ali, pintava de preto e branco, soltava na rua, vai dar zebra, por quê? Era Nivaldo Maia, né? Que da zebra, porque
ninguém achava que ele ganhava, né, a política. Mas aí vai dar zebra, e nessa zebra, aí ele pintava aquele jeito de sair na rua, vai dar zebra, é Nivaldo Maia, pronto. Era aquela política quente. Aqui tinha um sargento chamado Bigode de Ouro, Valendão, tinha Pititó, que matou uns 3 ou 4 aqui em Boquim, ali na praça, mas quando dá, a luz aqui de Boquim era motor, gerador, no caso, era gerador, não era eletricidade assim, né? E quando o seu Zinho era quem coordenava ali o motor, ali na casa do motor, isso aqui, quando dizia assim, 10 horas, aquele motor, ele puxava aquela alavanca ali, aí dava o primeiro sinal para apagar as luzes. Todo mundo ia para casa com medo, porque era crime que se dava em Boquim, que não era brincadeira. Naquele tempo era final do Jocomir dos Barreto, era final do Lozinho da Palmeira, que um homem de bem que não gostava muito, né, de agressões, de nada. Era Cleonâncio, quem era mais Cleonâncio, mas José, sei que era uma política que fervia, que não era brincadeira. Você estava na rua, tinha um horário de vir para casa porque o negócio era quente, Naquele bar ali Santo Antônio, que tinha um bar ali, onde de seu Antônio do cinema, e a gente ia para o cinema e muitas vezes veio jogar aqueles bilhar, aquele negócio ali. E ali era assim, olhando para um canto e para outro com medo, porque a qualquer momento você via chover bala. Boquim era assim. Boquim não era brincadeira. Depois foi modificando as coisas, veio esse Horácio, que transformou a nossa cidade para melhor, que foi, você sabe, foi um ótimo prefeito. Depois surgiu junto, ainda do seu Horácio, Oswaldo da Laranja, que, como saiu vice, Zé Trindade, que foi a política mais linda que teve em Boquim. Zé Trindade e seu Oswaldo. E ao lado tinha aquele que se preocupava com o povo, que perdeu a vida, derramou seu sangue pelo povo, que se chamava Nego da Farmácia. De Nego da Farmácia veio o quê? Pedro Barbosa. Aliás, veio Zé Trindade, depois de Zé Trindade veio Pedro Barbosa e mais outros. Mas só que esses se preocupavam muito com o povo, morreram assim, quase sem nada. Por quê? Porque tudo era para dar. Tudo era... Muitas das vezes a pessoa, eu quando estava com o Nego, eu estou sentindo isso e aquilo, aí todo aquele dinheiro que estava no bolso, quando chegava em Aracaju já não tinha mais nada. E para mim, eu tenho a maior gratidão a Nego da Farmácia, que hoje eu ganho dinheiro melhor, sou motorista através de Nego da Farmácia. E sobre a locução, o ex-vereador Titio. Eu vi o quanto o Titio trabalhava aqui em Boquim. Muitas das vezes, uma receita aqui, Mingo diz, não, que ele já está devendo aqui, não posso despachar não. Por quê? Porque tudo era para o povo. Então minha vida foi assim, Marcelo, eu sofri muito na vida, fui para Salvador com essa família lá, passei muito tempo, passei quase a pedir esmola em Salvador, depois voltei para minha cidade, onde eu nasci, que é Boquim, e aí comecei essa vida até hoje. E aí nessa vida estou lutando, aparece uma notinha, mas eu, graças a Deus, tenho essa vitória. Que nenhum político, nem ninguém em Boquim e outras regiões onde eu trabalhei não falam de mim nada que eu fiz coisa errada. Então, para mim, a riqueza que eu tenho na minha vida é essa. De tanto sofrimento, tudo. Que muitas das vezes me perguntaram, que grau de estudo você tem? Eu não me nego. Nunca neguei a ninguém. Você sabe que eu tenho a cartilha, que era depois do ABC. Você estudava o ABC, que era o início, né, da sua vida. E quem me ensinou que era a ordem severa, um colégio tipo colégio militar. Casei com 15 para 16 anos, porque apanhei muito na escola, fiquei com os braços abertos na porta, a namorada passou e foi um bilhetinho para meu pai. Eu sabendo que ia apanhar mais, fugi com a namorada. Quer dizer, ver o quanto o estudo era forte para uma pessoa que tem uma cartilha, que nem primeiro ano primário, certo, tem,
E muitas das vezes eu pego uma nota assim, pega aquela nota, nome, isso, aquilo, jogo para lá e aquele já está na cabeça. Se for fazer uma redação para um ofício ou alguma coisa, eu tenho tudo na cabeça. Hoje, quer dizer, cursar um curso de rádio e TV, e seminário, nunca tive isso na vida, apenas a força de vontade. Porque quando você tem força de vontade, você vai. Porque é pesado. Você usar o microfone, como eu já apresentei governadores como Dede e outros, e prefeitos, aquilo. A política mais quente era comigo. Você vê que eu quase morro aqui, em Boquim. Então, eu vejo, noto aqui o senhor falando do saudoso livro da farmácia, eu vejo que o senhor matreja seus olhos de lágrima, como se houvesse uma lembrança e o senhor estivesse falando e estivesse vendo... Que ele não deveria morrer. Ele não deveria morrer. Ele deveria estar vivo. Ele hoje, eu penso que hoje era um prefeito de Boquim, era um governador, porque Nego era assim, Marcelo. Nego tinha uma vida assim. Ele, uma vez mesmo, a gente fomos a Arauá, e ele tinha um compadre chamado Joãozinho da Goiaba, que foi prefeito, né? Umas 2 vezes mais ou menos em Arauá. E uma certa época, ele chegou um dia de segunda-feira, foi um dia de segunda-feira. Aí, compadre, estou precisando aí de R$8.000 para pagar um negócio com urgência hoje. Aí, a mulher de Joãozinho, era um compadre, né? Disse, não, nego, aí é para dar. Já sei. Não, comadre, não, porque é um negócio que eu tenho para pagar. Aí, meu irmão, eu estava até no carro do Palácio, da Assembleia, né? E ele, Joãozinho, põe o dinheiro e deu a ele. Assim que saiu da casa de Joãozinho, foi uma romaria. Aí ele já pegou aquele dinheiro e falou, pega ali, aí pronto. Depois, quando chegou em Pedrinhas, outra romaria com o Neudo Cardoso, que tinha chegado de São Paulo, e ele apoiava nele e Nego apoiava ele. Neudo Cardoso de Pedrinhas. Aí já ficou mais um pouco de dinheiro ali. Saímos aqui, na associação, aqui, ali atrás da farmácia, mais outro pouco de dinheiro. Seguimos para Salgado, com Zé Didino, que era prefeito lá. Quando chega lá, mais outra romaria. Meio caiu um dente, caiu um olho, isso e aquilo, papapá, mais dinheiro. Quando chegamos em Tapuranga, que era Mauro Jorge, que apoiava ele apoiava Mauro Jorge para prefeito em Tapuranga. Terminou aquele dinheiro. Isso questão de antes de meio-dia de rodada. Acabou o dinheiro. E agora, para a gente parar cá, como é que está a gasolina? Era uma Opala 6 bocas. Bebia que não era brincadeira. Ele não vai mandar para a gente chegar porque eu estou sem dinheiro aqui. A vida de negro era assim. Aí quando chegou ali na Barão de Barueri, tinha um posto que abastecia pela Assembleia. Abastecendo. Quando chegou no Ips da Rua de Campos, Titio estava com a Elba, juntando as pessoas para mandar de volta. Aí ele disse, bateu no bolso, Titio, me dê R$10 aí. O Nego da farmácia? Foi, me dê R$10 aí para eu pegar o coletivo ali. Ali em frente ao Yacht Clube tem um pontozinho ali. Marcelo, acredita em Deus, acredita em Deus. Ele desceu do carro, no ponto de ônibus. O pessoal ficava olhando de camiseta japonesa, bermuda, pegou aquele coletivo e o pessoal olhava assim para ele, né? Aqui, aí. Ficava, querendo perguntar se era nego realmente, né? Eu voltei para trazer os pacientes para Zé Grande, que era ali no Pau Amarelo, na Pissarreira, e outro paciente que estava operado levei para Tomar do Jeru, que era Pedro Balbino, né, que apoiava ele. E aí eu fiquei, meu Deus, que vida desse ano. Eu ficava assim, pedi R$10 para pegar um coletivo, porque aqueles 8.000 tinham ido embora. E questão não foi de meio-dia, não, foi antes de meio-dia. Então, nego para mim tem uma história. Nego para mim assim, eu tenho uma gratidão tão grande dele, da família Barbosa, que a família Barbosa nunca fez o mal. A família Barbosa sempre procurou fazer o bem, a ajudar. Tá? Foi por isso que cresceu na vida, porque onde tem o Domingos, que é um cidadão de bem, um homem de bem, e que levantou
essa empresa, né, da JB. Aqui também, lembrando agora, fui um zelador da loja maçom, quase maçom, porque faltou muito pouco, ainda ela assinou e era, né, que foi um lugar que me deu também uma vitória, que hoje eu tenho esse prédio enorme aqui de meus filhos, e é através da loja maçônica, que tem uma gratidão também. O senhor lembra, o finado negro foi decidido, salvo engano, uma política através de um voto? Pronto. A política foi o seguinte, na política com aquele Antônio, não sei se é Antônio Passos, não, Antônio Passos, até trabalhei com Antônio Passos de Ribeirópolis também, um homem sério, de respeito também. É pai do Geórgio. De Geórgia, é uma pessoa, gostei de trabalhar com aquele homem na política, eu trabalhei aqui junto, até com o Cabo Fernando aqui em Boquim, mas o Antônio Passos era um homem sim, sim, não, não, mas ele tratava bem, ele respeitava, quando chegava lá me atendia muito bem, eu gostei muito de trabalhar com esse Antônio Passos de Ribeirópolis, que é o pai do deputado Geórgio, né? Inclusive, minha família ali, Edmundo, sempre volta com ele, né? E interessante, nessa história toda aí, a política aqui. Nego chegou, era o quê? Umas 10 horas. Foram contar os votos e aquilo. Aí nego perdeu. Nego perdeu. Eu estava com um carro de som na rua, né, fazendo divulgação. Recolhi o carro aqui para dentro de casa. Eu digo que a mangação do Filho da Peste, que era do grupo de Clemâncio, né, que era o maior adversário que ele tinha. Já estava fervendo a rua. A rua já estava fervendo porque... Era um dos maiores adversários do finado negro? Era Clemâncio, sem dúvida nenhuma foi, né? Foi de Nivaldo, mas de todos, né? De todos, né? De todos. Era ele. Ele não se sentia bem porque nego fazia o bem. Dizer isso. Ele não se sentia bem porque nego só fazia o bem. E olha, o carro de nego da farmácia prestava serviço a B, não queria saber se você votou, se você não votou. Essa região toda que eu falei a você, de Tomar do Giru, a Barra dos Coqueiros, esse mundo todo que eu trabalhava, viu? Mas essa mulher só vinha dentro do carro, viu? Muitas vezes chegava de Carilha aqui, 2 horas da manhã. E não tinha medo não, e nunca usei uma arma, nunca pensei em fazer mal nem nada. Nessa política, estava aí já cavalo pela rua, que eles usavam muito cavalo, o pessoal do Clemâncio, né? Quando diziam que, você sabe que eram os campeões de voto, né? De primeiro deputado, para deputado estadual e para o deputado federal, que era o deputado Clemâncio, inclusive meu compadre, né? Foi meu compadre, batizou a primeira filha. Na praça ali ninguém podia passar, porque nego perdeu, nego perdeu, nego perdeu. Aí já passei, já levei uma vaia logo. A vaia do Filho da Peste, perdido! Eu usava aquele sistema de aguenta-coração. Aí, rapaz, foi que eu quase morro, vieram me matar aqui, né? Vieram aqui me matar aqui em casa. Aí, rapaz, aguenta coração, quando eu dizia isso, pronto. E isso aí foi, esse aguenta coração foi na eleição de Luiz Fonseca. Foi Luiz Fonseca comigo. Não, Luiz Fonseca, foi. Com Zé Trindade, foi. Não foi, não. Essa campanha foi para deputado. Aliás, se eu não me engano, parece que foi o que você está falando mesmo. Parece que foi. Isso. Aí eu, aguenta coração. Aí eles estavam na praça uma vez, ele disse, você me paga, vida? Aí foi aquele obstáculo, né? E esse aguenta coração cresceu em Boquim de uma tal maneira, quando eu passar, aguenta coração! Foi. Aí quando foi uma vez eu passando na praça, aguenta coração! Tá perdido, nego! Aí cheguei aqui dentro da garagem, guardei o carro e fechei o portão. Meu Deus, eita, amanhã pra eu sair nessa rua, como é que eu vou fazer? Aí pronto, já sabia que era esculhambação. Era triste. Quando eu deitei, daqui a pouco chega Henrique, que trabalhava eu, Henrique, depois veio também Jonas, que o nego trouxe para aqui, foi no tempo de Jonas ainda, na segunda administração de Nego. Ele ainda veio para aqui comigo ainda. Foi Nego que trouxe ele para aqui, uma pessoa muito boa, trabalhador,
lutou muito na vida. Todos esses políticos eu acho que devem um pouco a Jonas, porque Jonas é à frente de tudo. Toda a vida foi à frente de todas as políticas, do governador que eu votei 2 vezes, de Luiz Mitidieri, outra pessoa também que eu vou falar aqui, de uma pessoa muito querida, que eu gostei muito, e que era uma pessoa muito boa, ajudava também, era Luiz Mitidieri. Luiz Mitidieri, muitas das vezes, estava em Ubaúba, lá com isso Careca, tudo fazendo propaganda lá, São Cristóvão. Aí, como é que está a situação aí, dona Raimunda, o seu Hélio, que só vivia assim no carro, como é que está a situação? Aí eu digo, não, tá tudo bom, doutor. Ele ia lá no cofre, não, pegava aquele dinheiro todo que era mais do que 2, 3 salários meus, jogava, digo, vão pronto, vão comer, porque tem que trabalhar aí, aquele carinho, abraçava a gente onde tivesse, aquela coisa. Luiz Mitidieri foi um político, um exemplo do eu trabalhei para ele e Bosco França. Trabalhei para Bosco França também. Com esse trabalho todo de Luiz Mitidieri, que era uma pessoa muito boa, que se dedicava também ao povo, porque foi um político muito bom, muito trabalhador, atendia muito bem naquela clínica ali, Santa Lúcia, e vários hospitais. Quando chegar a procurar Luiz Mitidieri, ele era o estilo também negro da farmácia. Toda a vida Luiz Mitidieri foi assim. Então eu tenho uma gratidão também a Luiz Mitidieri. E vem lutando com Pedro Barbosa, e você sabe que Pedro Barbosa morreu sem nada, por quê? Porque é de uma família que se preocupa com o povo, que se preocupa com o bem-estar do povo, como o negro mesmo que derramou seu próprio sangue pelo povo. Então, eu tenho essa gratidão à família Barbosa. Hoje ganho um tostão melhor, trabalhando com som, porque eu não tinha possibilidade para isso, pelo meu grau de estudo, que você sabe que hoje existe uma formação. Hoje você tem que fazer um curso, não sei o que, e eu não. Trabalho aí. 2009, como está vendo aí, 2009, fui o melhor, o carro de som e locução. Então, só agradecer a Deus por esse momento e agradecer essas pessoas que me ajudaram, como o Nego da Farmácia, como Pedro Barbosa, como Luiz Mitidieri, como Zé Trindade, que foi ele era um patrão assim, Marcelo. Zé Trindade, ele se preocupava muito com o trabalhador. Eu trabalhei 2 anos e 2 meses como motorista, fora a política, né? E ele, quando era fim de ano, pessoal, eu tive renda e agradeço a vocês. Vamos fazer uma confraternização aqui, era presente. Aí muitas das pessoas estavam devendo a ele 2.000, 1.500. Aí, doutor, era dia de pagamento, doutor, descontar. Como eu vou descontar? Você já ganha pouco. Não, vamos deixar isso para lá. Aí dava aquele presente, era roupa, era sapato, era uma coisa linda. Ele e Dona Luzia, 2 pessoas de Deus, os filhos, enquanto eu passei muito tempo também com os filhos aí, era ajeitando uma coisa, ajeitando outra, e graças a Deus é uma família abençoada ali de Zé Trindade. Então só isso que eu tenho a dizer a você, e essa história, e a história de Deus que eu passei na minha vida e que eu quase morro, né? Porque o que eu passei, muitas vezes me escondi, fui até para a Lagoa, um lagoão aí que fica perto ali depois de Vagem dos Potes. Passei um bocado de tempo para lá, tirando eucalipto, levei um burro. A minha história também, eu para sair daqui com medo, coloquei um burro dentro de uma carroça, dentro de uma Kombi, puxando uma carroça atrás de um burro. Quando eu cheguei no posto de Tobias Barreto, aí vou abastecer. Quando eu estou abastecendo, que o bombeiro olhou assim, um burro lá dentro da Kombi. Aí, o filho de um lado, que era Pio, Galego, tudo, filho de um lado, e outro, e um burro aqui em pé. Aí o cara juntou gente para... Foi um sofrimento da minha vida. Então hoje eu sou feliz que tenho um filho abençoado, que aqui, quando a gente se encontra aqui, na minha casa aqui, muitas pessoas dizem, oxe, você é um sabedor disso, né? E das vezes, chega aqui, pensa que é pessoa de fora e é tudo da família. Então, é um filho abençoado, hoje me ajuda, hoje tudo que eu tenho... Lá em Portugal, né? Lá em Portugal, que é babado, né? Seu colega de... irmão, que babado é demais. E Danilo hoje com 3 filhos lá, já tem 3 filhos lá em português já, né? E babado que tudo isso é saber trabalhar, saber respeitar como você, por que você está onde você está. Porque sabe respeitar, sabe tratar bem, procurando sempre o seu lugar de como viver.
Então, o Babado vai para Portugal, quando chega lá, que entra dentro da empresa para trabalhar, ao proprietário já foi e já disse a ele, olha, você vai ter as férias, viu? Vai para casa. Agora, lá você vai ficar, você tem que vir. Você tem que vir. E quando ele voltou, já foi com casa, não sem alugar, sem nada, e hoje já que coordena tudo ali. O que é isso? Sempre eu digo, é ter respeito às pessoas, como eu tive a Zé Trindade, como eu tive a Nego, essas pessoas que eu trabalhei. É como eu digo a você, que eu tive o maior carinho com o Luiz Mitidieri, eu tive o maior carinho, assim, pelo tratamento dele de Antônio Passo de Ribeirópolis, e outros, né? Porque eu andava Carilha, Barra dos Coqueiros, esse mundo todo aí. E a gratidão também, que eu não posso esquecer um só momento, que é Titio, que foi quem me ensinou a fazer a locução. E é muita força de vontade, como você diz mesmo. Hoje é o curso, hoje você tem que preparar isso, preparar aquilo. Eu fui quem ensinei a Barriguinha, fazer uma nota aqui perto de Arauá. Aí, Barriguinha, teste sua voz. Ele é muito grato a mim, já muitas das vezes me agradece. Pessoas assim, ali em Beló, tá ali, e ele, olha quem me ensinou. Aí, Barriguinha, teste sua voz. Aí ele, olha, então, olha, vamos agora, o pessoal aí vai mangar de mim, não vou não. Eu digo, Barriguinha, um dia você vai agradecer ainda o que eu estou fazendo. E graças a Deus hoje faz um bom trabalho, trabalha muito bem na locução. Ricardo Titio, aí quero voltar para o Rio. Ricardo, vamos ali mais eu. Aí, Titio, Ricardo, vai ali mais eu. Quando cheguei ali perto de João Pinto, uma ladeira da torre, ele não sabia nem dirigir. Entra aqui. Quando ele viu a ladeira, não, eu não vou subir não. Eu digo, olha, nós vamos cair lá embaixo, você vai subir sim. Aí, epa, sai em cima. Quando chegou no motor, ligaram, quem vai fazer a locução é você. Como, rapaz, você é doido, eu nunca fiz isso, faz, eu não faço. Você tem grau de estudo, eu não... de São José, de Pedrinhas, e aí a vacina de cães, né? Que eu fui trabalhar uns 15 dias, mais ou menos, lá em Pedrinhas, que era meio do Cardoso. Aí ele, rapaz, é desse jeito, vai assim. Você vê Ricardo hoje, se não me engano, ele trabalhou nessa equipe, foi na Delmar, na Luandê, em tudo. Ele agradeceu já a mim, já agradeceu muitas das vezes, disse, eu hoje vivo nessa vida, foi o Wellington. E Barriguinha, que se ele me vê, ele já... aí foi quem me ensinou. Foi eu que não ensinei, eu dei a explicação, como o Titio fez comigo. O que o Titio fez comigo, eu fiz com o filho e fiz com Barriguinha. Porque se eu não dou a dica a Barriguinha, ele não estava hoje sendo a pessoa que ele é. Que é um bom locutor, trabalha muito bem, e sempre onde ele me encontra com gente assim, diz, um dia desse uns pessoal assim em Beló, ele, faz favor, velho. Aí eu fui lá, ele, aí, quem me ensinou foi ele, disse, não ia falar errado, você é doido, rapaz, não, eu primeiro dei explicação a você, e hoje, graças a Deus, você está fazendo o seu trabalho bonito. Tem saudade da política? Não, sempre eu trabalhei, que as eleições passadas eu trabalhei. Se eu tiver com vida, mas não era aquela política, Não existe mais calor em política, não. Hoje você sabe que a política mais assim é através mais de dinheiro. Não é a política que você tinha amor pelo trabalho que a pessoa fazia, realizava ali dentro do seu município, dentro do estado, né? Hoje mais é uma política diferente. Mas naquele tempo, no tempo de Nego, porque se Nego fosse vivo, você estava pensando que a política fria, né? Se Nego tivesse vivo, a política era quente. Por que era quente? Porque muitas das pessoas queriam ver a derrota de Nego. Só que era difícil porque Nego sempre trabalhou ao lado do povo. É como eu disse a você, Nego não tinha nada nas mãos, Pedro não tinha nada nas mãos. O Grupo Barbosa é um grupo que não tem mancha ruim. E é isso que eu estou falando a você, é isso que é a minha história, a história da vida de Wellington com 75 anos, que eu vou fazer agora, dia 2 de janeiro. Mas o senhor não terminou o voto que apareceu para eleger o Nego naquele momento. Sim. Rapaz, tem essa história também. Porque quando eu guardei o carro... O senhor dormiu derrotado e acordou? Não, eu não dormi, não. Como era que eu podia dormir?
Se a cabeça estava fervendo, pensando no dia que ia sair amanhã na rua. Como é que ia sair na rua se a mangação era triste? A mangação do São José era triste aqui. Mas aí eu pensei, eu digo, aí fiquei sentado, a casa tinha uma entradazinha aí, eu fiquei. Quando foi umas 2 horas da manhã, aí Henrique chegou. Tira o carro, que o nego ganhou, aí eu arrastei o carro de vez, quase levou o portão tudo, fomos pra Salgado. Apanhar nego lá, e já veio com o nego do Salgado 3 e tudo. Quando chegou aqui foi a maior festa. Descemos aqui para Pedrinhas, que ele ganhou com 1 voto, foi 2 votos que ele ganhou. Mas sabendo que, pelo que nego fazia, era pouco ainda. O povo não reconhecia aquele trabalho que ele fazia. Qual político hoje, Marcelo, qual político hoje que olha muitas das vezes as pessoas que está passando necessidade, está precisando? É muito difícil. Olha, Zé Trindade tem uma coisa. A gente ia saindo ali da garagem, aí tinha 4, 5 pessoas ali. Aí, seu Zé, estou precisando disso, daquilo, porque não sei o quê. Minha filha, é só no conversar dele, o agradar dele, que a pessoa ficava feliz. Eu não posso sozinho, procure A, procure B, mas toma aqui tanto, todo mundo fica satisfeito. Era o trabalho de Zé Trindade, que ali foi um patrão pai para mim. Passei 1 ano até ele adoecer. Passei 1 ano, já tinha saído do trabalho dele. Todo sábado ele vinha aqui trazer laranja, trazer tudo do sítio que ele tinha, e ainda mais chegar. Oi, dona Raimunda, cadê o patrão? Cadê o patrão? Tá aqui, dê a ele, viu? Que é amanhã. É para ele comprar uma coisinha. Todo sábado, 1 ano e tanto nessa vida. Então, Zé Trindade era dessa maneira. Essa vida, né? Como eu conheço você, o seu trabalho, como você viveu no meio dessas pessoas e como vive ainda. Por quê? Porque sabe tratar bem e sabe viver onde está, como viver com a pessoa. A vida é essa mesmo, né? Obrigado. Valeu, meu querido. Desculpa aí. É uma história muito grande essa minha. É isso. Obrigado. Valeu, meu querido. Valeu.